Área. Olá, esse é o podcast Área da Kunume, meu nome é Filipe Foratini e hoje, no nosso 18º episódio, a gente vai conversar com o Jackson Machado. O Jackson é secretário de Saúde de Belo Horizonte e eu queria conversar muito com ele para entender algumas coisas. Primeiro, como é passar pela pandemia tomando decisões que impactam a vida de tanta gente. E segundo, porque eu queria entender como ele recebeu a pesquisa do Imperial College de Londres, que falou que se outras cidades do Brasil tivessem tomado as mesmas medidas nos mesmos momentos que Belo Horizonte tomou, a gente teria salvo mais de 320 mil vidas. Então, com vocês, Jackson Machado, e a transformação, de um médico que ocupa uma posição de secretário durante uma pandemia. Área. Bom, meu nome é Jackson Machado Pinto, eu sou dermatologista, sou professor titular de dermatologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, coordeno o serviço de dermatologia, a Clínica Dermatológica da Santa Casa há 30 anos e me licenciei para assumir o cargo de secretário municipal de saúde de Belo Horizonte em dezembro de 2016, quando fui convidado pelo prefeito Calil. Jackson, bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade. Deixa eu te fazer uma pergunta inicial, bem pessoal. Quando você vê a sua história, vê o seu caminho, tudo que você já fez até agora, o que você acha que é seu, assim? O que você acha que é do Jackson que fez você seguir esse caminho e tá onde você está hoje? Olha, a vida da gente é feita de desafios, né? Eu estava numa fase da vida em que eu tinha uma clínica privada muito grande e fazia atendimentos. Na medicina a gente procura sempre fazer o bem, né? E essa é uma área em que a gente faz o bem no varejo. E a oferta do sindicato, do prefeito, para assumir a Secretaria Municipal de Saúde, o convite, né? Me trouxe a oportunidade de conseguir fazer o bem por atacado. Então, foi isso aí, além do desafio, porque eu nunca tinha tido nenhuma... Primeiro, eu não tenho ambição política, não é o cargo em si que me atraiu, mas sim o desafio de gestão do SUS e tentar contribuir para a melhoria das condições, tanto de trabalho dos profissionais de saúde, quanto do atendimento aos usuários da saúde em Belo Horizonte. Ô Jackson, me conta um pouquinho mais do seu trabalho, então, e assim, quando você aceitou o convite de ser secretário, você nem imaginava o que vinha por aí, né? Você imaginava que teria desafios, mas não uma pandemia, né? Na verdade, a minha vida é igual a de todo mundo, é dividida em duas grandes fases, antes da pandemia e pós-pandemia, né? Quando eu fiz dermatologia, eu me formei em 1978, eu achei que ia estar livre dos plantões, né? E agora, com a pandemia, eu estou de plantão 24 horas, 7 dias por semana. Isso acontecia também antes da pandemia, porque a saúde exige decisões, às vezes, muito rápidas, os problemas são muito importantes, né? A saúde tem muitas coisas a serem melhoradas, mas sempre aparece uma coisa mais urgente que precisa da atenção imediata. Com a pandemia, eu tive que me dedicar, em grande parte, ao trabalho com a pandemia especificamente e deixar um pouco as outras coisas para a minha equipe, que é uma equipe super qualificada, gente de muita competência e de muita dedicação. Então, com a montagem do Comitê de Enfrentamento à Covid, nós nos reunimos basicamente 2 a 3 vezes por semana, mas conversamos todos os dias pelo WhatsApp, né? Então, é uma conversa que é muito produtiva, são muitos trabalhos científicos que a gente procura ler, né? E sempre pensando que a ciência é que vai ditar as condutas. Aliás, essa é uma norma que eu tenho comigo desde 2017, quando eu assumi a Secretaria Municipal de Saúde, de não tomar nenhuma decisão baseado em opinião pessoal e eu acho que vai acontecer isso. Eu sempre procurei me basear em indicadores objetivos
porque o dinheiro da saúde é um dinheiro que, embora pareça volumoso, ele é escasso para o tamanho das necessidades que a saúde oferece. Então, a gente procura tomar decisões sempre com base em indicadores, em dados bem concretos. Nós sabemos que a coleta de dados em Belo Horizonte deixa a desejar, e vou te dar um exemplo claro de como o desperdício de dinheiro na saúde acontece. Muitas vezes, quando eu trabalhava ainda na Santa Casa, eu atendia um paciente e falava com ele assim: olha, você tem uma suspeita dessas e dessas doenças e precisamos de fazer um exame, que é uma biópsia. Nós vamos tirar um fragmento de pele e vai ser enviado para o laboratório. Então, esse fragmento de pele era retirado e o SUS pagava a minha consulta, pagava a realização do procedimento cirúrgico, pagava ao patologista pelo laudo histopatológico. E essa pessoa, esse paciente, era remarcado para voltar para pegar o resultado, e muitas vezes, em vez de voltar para a Santa Casa, ele voltava para outro serviço da cidade. E lá, sendo novamente reavaliado, o médico que o atendia falava: olha, nós precisamos fazer uma biópsia. Eu já fiz a biópsia, quer de resultado? Não sei não, está lá na Santa Casa. Então, vamos fazer de novo. Então, fora a penalização do doente, de ter que ficar andando daqui para lá e de ficar sendo submetido a procedimentos repetidos, ainda havia o gasto que era repetido desnecessariamente. Então, nós procuramos agora implantar em Belo Horizonte, e provavelmente Belo Horizonte vai ser a primeira cidade, primeira grande capital a ter sua saúde exclusivamente digital, né, colocamos um prontuário único. Tudo isso no sentido não só de melhorar a qualidade do atendimento, melhorar a qualidade da informação que o médico tem, né, e que permite que o gestor consiga ter um dashboard onde ele vai retirar, né, os dados que permitem uma decisão muito mais confiável do que, olha, nós vamos gastar 300 milhões de reais com internações hospitalares desnecessárias, que é o que acontece ainda hoje. Né? 1/3 do que é gasto em internações hospitalares, que é em torno de R$1 bilhão por ano, é gasto com condições que são sensíveis à atenção primária. Ou seja, o problema podia estar sendo resolvido no centro de saúde sem necessidade da internação. E esse prontuário único vai permitir tanto a coleta de dados quanto essa economia. Então, é esse tipo de trabalho que nos norteava antes da pandemia. Com a pandemia, nós tivemos que usar a rede pública, que é uma rede muito robusta, né? O Belo Horizonte tem 152 centros de saúde e tem 587 equipes de saúde da família que permitem uma cobertura de 100% da população. Belo Horizonte é a única capital brasileira com mais de 1 milhão de habitantes, e isso aí não é mérito dessa administração, isso já acontecia antes, é a única capital brasileira que tem 100%, com mais de 1 milhão de habitantes, né, que tem 100% da sua população coberta pela atenção primária. Isso trouxe para nós um ganho muito grande, inclusive, né, em relação ao enfrentamento da pandemia, porque nós sabemos que as pessoas mais suscetíveis a adoecerem com Covid são aquelas que têm comorbidades, são os pacientes mais idosos, que são hipertensos, diabéticos, etc. Como nós temos essa rede robusta, o controle dessas condições crônicas foi mais fácil, né? E, inclusive, nós colocamos um monitoramento digital desses pacientes, um monitoramento online e telefônico desses pacientes pelos centros de saúde. Então, essa proximidade que o centro de saúde tem com o paciente permitiu que esse controle fosse feito, e foi uma das decisões, foi um dos motivos pelos quais Belo Horizonte alcançou os resultados que levaram o Imperial College a dizer nessa última semana, né, que se todas as capitais brasileiras, as 14 estudadas, tivessem tomado as medidas que Belo Horizonte tomou, a mortalidade teria sido evitada de 328 mil brasileiros. Então, o planejamento precoce e a tomada de decisão baseada em dados é que propiciou esse resultado.
né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Você falou, né, que a sua vida classifica igual todo mundo, né, antes e depois da pandemia, né? E como que esse processo todo, né, ter assumido esse cargo, ter passado por isso, a gente ainda está passando por isso, né? Como que isso mudou sua visão do mundo, assim? Olha, a gente não tem... Quando a gente está na prática clínica, e aí prática clínica de médico, é muito difícil a gente ter uma visão da saúde como um todo. Hoje, eu tenho consciência de que muitas das coisas que eu falava para o meu paciente antes, eu hoje não digo mais, né? Para dar uma ideia para quem vai nos ouvir, muitas vezes eu falava assim para um paciente: olha, é preciso que você troque o tipo de fralda que você põe na sua criança ou no seu idoso, né? E falava: olha, é aconselhável entrar na justiça, porque o Estado tem que fornecer isso. Hoje a minha visão é completamente diferente dessa. O município gasta em torno de 14 milhões de reais por ano comprando fralda, né? E hoje eu tenho consciência de que fralda não é um remédio, não é algo que a saúde devia fornecer, devia ser talvez da assistência social, né? Não que o município não deva fornecer, o serviço público não deva fornecer, mas eu acredito que fralda não é remédio, não é atribuição da saúde. Então, esse é um pequeno exemplo, né, de como que o impacto é grande. Quantas vezes eu aconselhava exames, né? Ele já fez esses exames, mas eu não estou acreditando que eles são verdadeiros, vamos repetir. Então, fazia uma bateria grande de exames, sem pensar no tanto que isso penaliza o sistema público, né? Então, são pequenas alterações que vão nortear minha vida profissional da agora para frente com uma outra visão do mundo, inclusive, né? Com uma visão muito mais voltada para a comunidade, talvez, do que para a saúde individual. Eu tenho certeza que a saúde individual é muito importante, mas há maneiras de ela ser alcançada sem penalizar a saúde coletiva. Você está numa posição que você não passou a pandemia como um espectador, né? Apenas. Você estava e está atuante, né, nos processos e na tomada de decisão que influencia a vida de uma população inteira, assim. Como que foi isso para você? Assim, como que isso, especificamente? Assim, eu entendo do ponto de vista profissional, das decisões, né, e como que isso te influencia e te leva para um movimento mais coletivo, né, do que individual. E isso é incrível. Mas como é que foi para você, Jackson, passar por isso nesse momento? Assim, como que isso te influenciou como pessoa? Olha, eu me sinto muito fortalecido hoje por ter passado pelas situações que eu passei enquanto secretário municipal de saúde durante a pandemia. Nós tivemos que tomar decisões, às vezes, muito duras, muito polêmicas, controversas, mas tínhamos na mão informações de que a maioria das pessoas não tinha. E eu tenho certeza que a decisão entre a preservação da vida e a preservação do ganho financeiro, né, a balança pesa muito mais pela preservação da vida do que pelo ganho financeiro de quem quer que seja, meu inclusive, né? Então, nós tomamos decisões que resultaram em pressões muito grandes, né, da comunidade. Nós tivemos que fechar o comércio, por exemplo, né, fechar os bares, restaurantes. Isso, a gente sabia que isso ia ter implicações econômicas e financeiras para muita gente, né? Mas nós salvamos em Belo Horizonte 4 mil vidas com essas medidas. E vida não tem preço, né? Dinheiro, se está faltando dinheiro em casa, você vende bala no sinal, você se vira para outras formas de ganhar, né? Mas morreu, acabou. E o raciocínio principal era, se não tem CPF, não tem CNPJ, né? Então, a preservação da pessoa naquele momento, né, naqueles momentos iniciais da pandemia, era mais importante que a preservação de empresas, né? Mas essa decisão nos fortaleceu muito, apesar de ter tirado muitas noites de sono, né?
pensando em como que a gente poderia manter um equilíbrio entre a preservação da vida e o ganho financeiro das pessoas. A sobrevivência vamos dizer, o ganho do ganha-pão, né? do pão de cada dia das pessoas. Então, essa foi a maior pressão que nós tivemos. Muitas vezes foi mais interna nossa mesmo do que externa. Mas sempre com muita tranquilidade, sem tomar decisões apressadas, mantendo o foco na ciência, né? E esse é um ponto que eu queria tocar. Hoje mesmo, de manhã, eu estava lendo algumas coisas, eu li justamente um comentário de uma pessoa que é uma influência para uma parte da população brasileira, dizendo que é uma informação completamente errada e pega um tipo de dado totalmente enviesado para mostrar que antes da vacina morria menos gente que depois da vacina, sem considerar que a maioria das mortes foi até abril, quando a gente começou a ter cobertura vacinal, né? Então, é uma coisa absolutamente surreal, porque assim, a pessoa pega uma informação e escreve uma redação, e com essa redação, e ela faz a postagem daquilo, e ela quer defender uma ideia de que a vacina não funciona, não serve e tal. Esse exemplo é um exemplo isolado, mas que se repete, que é o uso de uma informação parcial ou enviesada para vender uma narrativa anti-saúde. Eu acho muito difícil de entender isso. Assim. Eu não consigo entender o que leva uma pessoa a fazer isso. E vocês, de uma certa forma, enfrentaram isso e continuam enfrentando, né, várias vezes. Toda vez que vocês vão falar, eu acho que o trabalho é um trabalho de comunicação, né? Então, toda vez que vocês vão falar, vocês estão lutando contra isso. Como é que é isso, assim, no dia a dia? Olha, você colocou num ponto que eu considero que é o da mais alta importância. E, para reforçar isso que você disse, primeiro, essa informação realmente é completamente desprovida de qualquer fundamento. Os nossos gráficos de internações e de óbitos mostram que as curvas de internação e de óbitos despencaram vertiginosamente à medida que a vacinação progrediu. Então, esse é um dado que é espetacular e ele fala por si só, né? Eu fico impressionado muito mais com a parte da imprensa que, às vezes, emite opiniões sem saber de tudo que acontece. Eu vou te dar um exemplo muito claro disso. Recentemente, nós apanhamos muito da imprensa porque o Parque Municipal está fechado, né? E aí, precisa de abrir o Parque Municipal. E sem saber que esse questionamento, sem saber que nós descobrimos morcegos com raiva lá dentro do Parque Municipal, um gambá com sinais de raiva, e sabemos que a raiva é uma doença que é letal em quase 100% das pessoas. Até hoje existem pouquíssimos relatos na literatura de sobrevida humana após a infecção pela raiva, né? E o último caso de raiva humana em Belo Horizonte foi em 1984, o último caso de raiva animal foi em 1989, né? Então, nós estamos num processo de captura de todos os predadores, gatos e cachorros, né, que estão lá dentro do Parque Municipal, para poder não só esterilizar esses animais, mas para vacinar, para prevenir o risco. E aí falaram, mas como é que abre a feira da Avenida Afonso Pena e o Parque Municipal está fechado? Por que não abre o parque para as pessoas usarem? Por causa do risco da raiva, uma doença muito grave. Então, são comentários que a imprensa e a maioria das pessoas fazem, né, sem saber o que está por trás da decisão, né? E é muito difícil de comunicar todos os detalhes técnicos que levaram àquela decisão. Mas não tem nenhuma decisão que é tomada. A gente não tem um pacote de maldade, né? Eu vou fechar o Parque Municipal porque eu não quero que ninguém vá lá passear, não quero que ninguém vá lá andar de burrinho, né? Não é pacote de maldade, não quero que a população se divirta, não tem nada disso, claro, né? É sempre pensando no bem-estar e na saúde das pessoas. E tem sempre uma lógica por trás, tem uns dados técnicos por trás. Mas nós estamos vivendo uma cultura do imediatismo, né?
as pessoas teclam lá digitam lá no seu telefone celular sobre uma informação, pegam metade da informação e fazem um julgamento de valor em cima de uma informação incompleta, né? E emitem e publicam e postam essas informações e essas opiniões, muitas vezes desprovidas ou baseadas em meias verdades, né? Então, tudo é assim na vida, né? Tudo tem dois lados, né? Então, a gente tem que lutar para que a verdade sempre prevaleça. A minha fala sempre é essa, que a luta da ciência é a favor da verdade, independente de sectarismos políticos, religiosos, né, de crenças. Então, a gente tem que se desprover dessas... a gente tem que se privar de opiniões pessoais, de opiniões pré-concebidas para procurar a verdade, né? A verdade não é o que a gente acha que ela é. Às vezes a gente esquece, né? Mas a ciência, né, sempre lutou contra isso, né? Não é uma coisa nova. Não, mas a ciência muitas vezes se baseia em paradigmas que muitas vezes são eles próprios que atravancam o avanço da ciência, né? Para você ter uma ideia, durante muitos anos, até o século atrasado, sangria era o tratamento de escolha para um punhado de doenças, era um paradigma que, né, se achava que se tirasse o sangue da pessoa ia resolver todos os problemas. E isso é um paradigma que a própria ciência colocou, que atravancou durante muitos anos o progresso da ciência, né? Com isso, a visão de quem está procurando fica prejudicada, né? Essa área, né, assim, a área de saúde pública, né, o seu horizonte é o município de Belo Horizonte, mas como que você vê a saúde pública no Brasil daqui a 10 anos? E aí eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta mais pessoal. Como que você vê o seu trabalho, sua vida daqui a 10 anos? Olha, eu não procuro não pensar, vou começar a responder de trás para frente. Eu procuro viver o hoje. Eu não fico pensando o que eu vou fazer daqui a 10 anos, né? Então, nunca pensei o que eu vou fazer daqui a 10 anos. Pode ser que apareça um outro desafio na minha vida, pode ser que eu não esteja vivo mais, né? Então, eu procuro viver hoje muito mais do que o futuro. Olha, esse estudo do Imperial College nos mostrou várias coisas. Primeiro, que as nossas medidas de Belo Horizonte foram absolutamente corretas, que foram precoces e foram eficazes, que, infelizmente, a desigualdade do acesso à saúde no Brasil é gritante, né? O estudo mostra isso com muita clareza. Então, a saúde pública no Brasil tem desafios gigantes. Um deles é a tentativa de privatização dessa medicina. O subfinanciamento da saúde pública vem acontecendo nos últimos anos de maneira muito importante, né? Apesar de que, durante a pandemia, embora a gente não acredite que isso tenha sido feito de uma maneira, vamos dizer, eleitoreira, né? O governo federal aportou uma quantidade gigante de dinheiro nos municípios, né? Ao contrário do governo do estado, né? Que aportou quase nada. Então, a prefeitura bancou grande parte da despesa com uma ajuda gigante do governo federal. Esse recurso acabou em fevereiro de 2021. E de fevereiro de 2021 para cá, a Secretaria Municipal de Saúde está bancando um déficit mensal em torno de 30 milhões de reais, né? Então, já entra o mês com 30 milhões no cheque especial, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho muito grande para o futuro da saúde pública no Brasil, é a questão do financiamento. Uma outra coisa que me preocupa é a tabela do SUS, né? É só um exemplo pequeno. Um anestesista recebe, para fazer uma anestesia de um paciente que está sendo operado de catarata, a importância de R$17. Isso é aviltar o trabalho alheio, né? E isso precisa de ser corrigido com urgência. Essa tabela do SUS vem aí sem nenhuma atualização há muitos anos, há mais de 10 anos.
Então, é urgente que essa tabela seja revista, né? Não só pela remuneração do trabalho do médico, mas pelo trabalho do hospital. A inflação da saúde é muito mais alta do que a inflação normal. A grande parte dos insumos da saúde que são comprados em dólar, né? E o dólar está disparando e, com isso, os insumos estão lá para cima, mas o recurso que a gente tem, não é corrigido em dólar, né? Então, essa preocupação com a inflação da saúde e com o financiamento da saúde nos traz um futuro muito sombrio. Então, esse é um futuro que a gente precisa de planejar bem para que não haja uma penalização muito grande das próximas gerações. Jacques, tem alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de falar? Eu acho que eu me considero muito feliz de estar na posição que eu estou, né, como secretário, durante a pandemia, inclusive. Eu nunca lamentei estar na condição de secretário de saúde durante a pandemia, porque, primeiro, eu tenho absoluta confiança, ou tinha absoluta confiança, que eu estava trilhando o caminho certo, e o trabalho do Imperial College nos mostra que realmente isso aconteceu, né? E sempre procuramos fazer tudo com a maior transparência possível, né? Todos os nossos gastos estão lá expostos no portal da prefeitura, né? Independente de quem esteja procurando palanque político, né? O que está acontecendo aí aos montes, né? Tanto a nível municipal quanto a nível estadual. A nossa atividade na Secretaria Municipal de Saúde, embora possa parecer um cargo político, e obviamente a política faz parte da vida de todo mundo, mas eu procuro trabalhar sempre com um olhar muito mais técnico do que político, sobre todas as situações. E isso eu tenho que dizer, sem querer puxar brasa para a sardinha de ninguém, mas todo o secretariado da Prefeitura de Belo Horizonte hoje é técnico, né? Não tem... A principal indicação para ser secretário municipal de saúde de Belo Horizonte hoje é ter qualidade técnica, né? Então, é por isso que eu acho que eu estou na hora certa, no lugar certo, fazendo o melhor que é possível ser feito, e acho, sem falsa modéstia, acho muito improvável que qualquer outra pessoa tivesse feito melhor do que a equipe que está na saúde fez hoje. Jackson, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo de vir aqui conversar com a gente e também pelo trabalho que você está executando na secretaria, você e toda a equipe. Então, eu, como Belo Horizontino, te agradeço aí pelos resultados que vocês alcançaram. E é isso aí, vamos nessa. Obrigado. Beleza, Felipe. Muito obrigado. Estamos sempre às ordens aqui. Um abração para você. Área. O Área é um podcast produzido pela Kunume. Aqui na Kunume, a gente realmente acredita em distribuir conhecimento, prosperidade e bem-estar através do desenvolvimento de inteligência artificial responsável. Todos nós hoje somos influenciados e impactados pelos grandes desafios que a gente tem, né, do ponto de vista de sustentabilidade, de clima, desigualdade, saúde. E hoje a gente não tem ferramentas capazes de solucionar esses problemas na escala como a gente gostaria. E esses desafios fazem parte dos desafios da Kunume. Conheça mais sobre a Kunume em kunume.com ou siga a gente no Twitter, Kunume Lab, Kunume LAB.